Prezado participante, seja muito bem-vindo à disciplina de metodologia da pesquisa. Aqui tentaremos começar uma verdadeira viagem, no sentido de entender como o conhecimento é construído e como podemos fazer o uso adequado daquilo que aprendemos. Mas, já no início da disciplina, queremos chamar sua atenção. É fundamental que o participante tenha um bom conhecimento da língua portuguesa e que, se não tem o hábito, no mínimo, goste da leitura de livros, revistas, artigos e outros meios de comunicação escritos. Estes elementos são básicos para que possamos obter e organizar aquilo que vamos aprendendo. Agora, sem delongas, vamos apresentar o objetivo da disciplina e aquilo que deveremos estudar. A disciplina Metodologia da Pesquisa tem como principais objetivos o seguinte: em primeiro lugar, desenvolver no participante a capacidade de organização para que possa estudar e realizar pesquisas. Em segundo lugar, apresentar ao aluno as diferentes fases de uma pesquisa. Aqui o aluno irá conhecer cada etapa, entendendo a sua importância e o que fazer neste momento. Finalmente, tentaremos capacitar o aluno para escrever os trabalhos acadêmicos e científicos a partir da pesquisa, até sua redação, respeitando as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Apresentados os objetivos da disciplina. Agora, vamos conhecer o seu conteúdo. O conteúdo programático da disciplina de Metodologia da Pesquisa prevê 4 etapas. A primeira etapa, denominada Ato de Estudar, é composta de 4 fases. A. Despertando o espírito científico, onde estudaremos como é construído o conhecimento. Os tipos de conhecimento. O conhecimento científico. Os métodos de pesquisa. B. Diretrizes para organizar o estudo. Aqui vamos conhecer os instrumentos do trabalho, como estudar com disciplina. C. Como ler. Nesta etapa vamos conhecer as diretrizes para a leitura, análise e interpretação de textos. D. Como anotar. Agora, vamos aprender a preparar a documentação como método de estudo pessoal. Na segunda etapa, vamos tratar especificamente da pesquisa acadêmica. Vamos entender o que é a pesquisa, quais os tipos de pesquisa, e vamos estudar melhor um método científico. Na terceira etapa, vamos aprender como elaborar trabalhos científicos. Vamos entender o que é um artigo científico e como prepará-lo. Vamos aprender o que é uma resenha e como fazer isto. E finalmente vamos aprender o que é um projeto de pesquisa e como fazê-lo. Por fim, na etapa 4, vamos estudar a monografia e suas partes. Vamos também entender a norma técnica que rege os trabalhos científicos e aprender a usar as normas da ABNT. Nesta etapa 1, na fase Despertando o Conhecimento Científico, precisamos dizer algo fundamental, para que você possa ter o elemento básico da partida para o espírito científico: a curiosidade. Em outras palavras, a curiosidade gera questionamentos. Os questionamentos ou perguntas geram a oportunidade de buscar respostas através dos diferentes métodos. No caso do espírito científico, a proposta é que os questionamentos sejam metodicamente respondidos, quer pela experiência, quer por caminhos de conhecimento já existentes. Em outras palavras, os porquês levam aqueles que desejam entender os fenômenos à sua volta a tentar respondê-los. Quando isto acontece usando-se a razão, desperta-se o espírito científico. Na imagem que você está vendo, temos uma pirâmide formada por 2 cachorros e um gato. Você poderia se perguntar, por que gato e cachorro se associam para roubar alimento da geladeira? Na outra figura, uma esfera em uma mão. Esta poderia levá-lo a se questionar: por que o homem deseja dominar o mundo? Se você for em busca da resposta destas questões usando a razão de forma estruturada, estará despertando o espírito científico. O espírito científico é, então, acionado a partir da curiosidade ou questionamentos. Na busca das respostas, geramos aquilo que denominamos conhecimento. Assim, podemos considerar a pesquisa como o mais excelente meio de produção do conhecimento. A produção do conhecimento, como vimos, parte dos questionamentos feitos pelo ser humano.
Desde o princípio da existência humana, os questionamentos levam o ser a interpretar a si mesmo e a tentativa de interpretar o mundo do qual faz parte. Na medida em que interpreta, o ser humano atribui significados. Assim, o que é interpretado recebe uma representação da realidade e a esta representação significativa da realidade, chamamos de conhecimento. O que você vê? É possível que você tenha respondido uma cadeira. Talvez você tenha respondido uma cadeira azul. Mas, quem disse que o que você vê é uma cadeira? Quem disse que a cor é azul? A sua experiência de vida, o contexto da língua e cultura, produzindo o conhecimento de base, um dia, denotou que você vê uma cadeira. Mas, fora do Brasil, por exemplo, na Inglaterra, o inglês responderia chair. A cor seria blue. Por quê? Agora pare um pouco, e em silêncio. Escute bem, preste atenção. O que você ouve agora? Pare a aula por um curto espaço de tempo, escute e em seguida responda sobre o que está ouvindo. Talvez o som que você ouve agora não era percebido enquanto você estudava. Ou seja, ele não existia. Passou a existir quando você curiosamente observou e deu a este som um significado. Você tomou consciência e passou a conhecer o novo som a partir de então. Agora, leia atentamente o que está em sua tela. Observe que apenas nós, humanos, temos a capacidade de criar e transformar o conhecimento. Somos os únicos seres capazes de usar aquilo que aprendemos, aplicando por diferentes meios, quando nos encontramos necessitados de realizar mudança no conhecimento já adquirido de alguma forma. Observe, por exemplo, a ideia primitiva de que o horizonte era o final de tudo. A ideia era que se navegássemos pelo oceano em direção ao horizonte, cairíamos no vazio. Isto mudou a partir da evolução do conhecimento e da experiência humana. Nós também somos únicos na criação, quando se trata de criar sistemas de símbolos, como a linguagem. Com o sistema de símbolos, somos capazes, então, de registrar as nossas experiências. Desta forma, estas experiências são transmitidas a outros seres humanos. Por exemplo, por que você não coloca a mão em uma tomada que está conduzindo energia elétrica? Como você descobriu que provoca choque? O que é choque? O que significa isto? Agora que sabemos como o conhecimento é gerado, vamos compreender que tipos de conhecimentos existem, ou como se classifica o conhecimento de acordo com os tipos. Como podemos ver na figura, o conhecimento é dividido em 4 diferentes tipos: conhecimento empírico, conhecimento filosófico, conhecimento teológico e conhecimento científico. O conhecimento empírico é também chamado de conhecimento vulgar ou senso comum. Ele é obtido ao acaso a partir da experiência de vida. Geralmente, por inúmeras tentativas, com ações que não foram planejadas. Um bom exemplo é o da chave, que estando emperrada, por muitas tentativas, acabamos descobrindo um jeitinho de girar. Às vezes, o senso comum gera distorções que, somente depois de evidenciadas cientificamente, mudam a realidade. Por exemplo, quando alguém jogando futebol fica com uma dor lateral, na altura da barriga. O mito de colocar uma folhinha de mato e sentar-se um pouco para passar a dor. Era dito que isto curaria a dor desviada. Durante muito tempo isto foi compreendido como uma realidade. Entretanto, ao estudar-se cientificamente a questão, descobriu-se tratar de deslocamento de gases no aparelho digestivo. A acomodação da pessoa, ao ser colocada em repouso, naturalmente cessaria a dor, pela distribuição dos gases. Assim, aquilo que supostamente era resultado de colocar uma folha verde no cós do short, na verdade era apenas um mito popular. Ou, senso comum. O conhecimento filosófico é o resultado de uma interação entre um sujeito e um objeto de pesquisa. O objeto é conhecido e o sujeito é aquele que passa a conhecer. Ele é fruto da razão e da reflexão do ser humano. Também é reconhecido como um conhecimento baseado na especulação sobre o fenômeno observado.
Assim, o conhecimento filosófico produz conceitos subjetivos, na busca de dar sentido aos fenômenos gerais do universo, ultrapassando os limites formais da ciência. A afirmação de Anaxágoras de Éfeso é um exemplo de especulação, quando tratava dos átomos. O conhecimento teológico, por sua vez, é aquele revelado pela fé, na divindade ou crença religiosa. Este tipo de conhecimento não pode, tendo em vista a sua origem, ser confirmado ou negado. Ele está completamente associado ao conjunto de valores morais de um indivíduo, ou ao seu conjunto de crenças. Dois exemplos são dados neste momento: a cura por milagre e o arrebatamento de Elias. Ambos os casos são baseados em fé, não sendo possível tratar cientificamente da questão. Até mesmo, porque não faria sentido, uma vez que trata-se claramente de fé. O conhecimento científico é baseado na racionalidade humana. Ele é tratado de forma sistemática, sendo supostamente exato e capaz de ser comprovado em realidade. Quando falamos de supostamente exato, queremos dizer que a ciência recentemente passa a admitir, por exemplo, os fenômenos, especialmente na área social e psicológica, como algo que não se pode ter resultados exatos. A origem do conhecimento científico está centrada em um processo com etapas de verificação, chamadas também de procedimentos de verificação, que encontram sustentação na metodologia científica. As principais características do conhecimento científico encontram-se nesta figura. Este tipo de conhecimento é racional e objetivo, tem a razão humana como base e tem um fim determinado, ou objetivo. É um conhecimento baseado nas observações sobre determinado fenômeno, ou seja, atém-se apenas a fatos, não aceitando suposições empíricas. Este tipo de conhecimento pode transcender fatos, especialmente quando faz projeções baseadas na realidade dos fatos analisados. É um conhecimento analítico, pois requer reflexão sobre os fatos, buscando exatidão e clareza. É um conhecimento capaz de ser registrado, comunicado e repetido, ou seja, verificado. O conhecimento científico depende essencialmente de investigação metódica. Ele busca definir e aplicar postulados. É um conhecimento capaz de explicar os fenômenos observados, podendo fazer predições a partir do que se conheceu. É tido como um conhecimento aberto e útil. Agora, dê uma parada na aula e tente responder as duas questões presentes na sua tela. Depois de ser apresentado aos tipos de conhecimento, vamos estudar um pouco sobre o método científico. Este método de investigação depende de um processo ou conjunto de procedimentos que usam a razão humana e técnicas. Ele é especialmente útil quando se trata do processo de pesquisa, porque se torna a sua linha de raciocínio. Dentro do método científico, alguns outros métodos sustentam as bases lógicas da investigação. Vamos, então, conhecer esses métodos. O método indutivo foi proposto por Descartes, Spinoza e Leibniz, postulando que somente a razão humana é capaz de levar um ser ao verdadeiro conhecimento. O método dedutivo ou raciocínio dedutivo tem a missão de explicar o conteúdo das premissas. Assim, partindo de premissas e utilizando uma cadeia de raciocínio que segue uma ordem decrescente de análise, do geral até o específico ou particular, se chega a uma conclusão. O método dedutivo ou raciocínio dedutivo usa o silogismo, ou construção lógica, que parte de duas premissas, e desemboca em uma terceira, decorrente das duas primeiras. Essa terceira é chamada de conclusão. Veja o exemplo dado. A primeira premissa, ou premissa maior é: todo homem é mortal. A segunda premissa é: Pedro é um homem. Então, como conclusão temos uma terceira premissa, em decorrência das duas anteriores. Pedro é mortal. Outro exemplo de dedução é: todo recifense é pernambucano. Severino é recifense, então o Severino é pernambucano. Observe que o pensamento dedutivo é baseado na lógica. Então, se todo recifense é pernambucano,
Se Severino é recifense, então, Severino é pernambucano. O método ou raciocínio indutivo considera que o conhecimento nasce na experiência, e não leva em conta pressupostos ou princípios estabelecidos anteriormente. Ele foi proposto pelos empiristas Bacon, Hobbes, Locke e Hume. No raciocínio indutivo, o postulado geral nasce da observação de casos da realidade concreta. A ideia é que as constatações particulares levam o observador a elaborar o postulado geral ou generalização. Observe no exemplo: Antônio é mortal. João é mortal. Paulo é mortal. Se levantamos o nome Carlos, automaticamente seremos induzidos a afirmar que ele é mortal. Tal indução surge do raciocínio que todos são homens, e que homens são mortais. O método hipotético dedutivo foi a forma de raciocinar proposta por Karl Popper. Ele parte da adoção de uma linha de raciocínio, onde se postula que, sendo o conhecimento existente sobre determinado assunto ainda insuficiente para a explicação de um fenômeno, então surge o problema. Se o problema existe, então, na tentativa de explicar as dificuldades apresentadas no problema, hipóteses são formuladas. A partir das hipóteses formuladas, deduzem-se consequências que serão testadas, confirmando ou negando a hipótese. Observe que há uma diferença marcante entre o raciocínio dedutivo e o hipotético dedutivo. Enquanto no raciocínio dedutivo se procura exaustivamente confirmar a hipótese, o método hipotético dedutivo, por sua vez, procura as evidências capazes de derrubar a hipótese. O raciocínio dialético ou método dialético se fundamenta na dialética proposta por Hegel, onde as contradições se superam, dando origem a novas contradições, que passam a requerer solução. Pode-se dizer que na dialética, as contradições geram contradições que precisam de resposta. Este é um método de interpretação dinâmica e totalizante da realidade. Ele postula que os fatos não podem ser considerados fora de um contexto social, político ou econômico, entre outros. Este método, de forma específica, aplica a pesquisa qualitativa, que será estudada em breve. O raciocínio fenomenológico é um método proposto por Russell. É diferente tanto do raciocínio dedutivo quanto do indutivo. Este método apenas se preocupa em descrever a experiência da forma como ela é. Para Russell, a realidade é construída a partir da vida em sociedade, e é entendida a partir da compreensão do fenômeno, da sua interpretação ou da comunicação de como o fenômeno ocorre. Neste caso, o sujeito não é apenas observador, mas sujeito e ator, tornando-se uma peça fundamental no processo de construção do conhecimento. Este método também é, de forma especial, aplicado em pesquisa qualitativa. Com a graça do Senhor Deus, aqui encerramos nossa primeira aula. Agora, você deve responder ao questionário. Se estiver inseguro, repasse a aula e, em seguida, responda o questionário. Lembre-se que a nota mínima para a aprovação na etapa é de pelo menos 70% de acertos.